coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta. Os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-a fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa, é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei. Vocês observaram bem a segunda leitura? Quando eu li, não agora, em casa, parecia que ele estava conversando, Paulo estava conversando comigo, porque é uma linguagem tão objetiva, direta. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Eu particularmente já encontrei em minha vida, caminhada de vida, pessoas que são exatamente assim, que conseguiram encontrar esse equilíbrio na vida. Ontem mesmo, quando no casamento de Tony e Sol, celebração do matrimônio, que ele foi
agradecer as pessoas, ele foi agradecer aos pais, ele agradeceu por todas as vezes que eles passaram fome para que ele pudesse ter o que comer. Aos pais, pela dificuldade. Então é uma graça de Deus a gente poder aprender na vida a ser feliz, a viver os momentos de dificuldade e dos momentos de alegria. Tem pessoas que acho que a grande maioria de nós só está, não diria satisfeito, mas só acha que está vivendo e que é feliz quando está na abundância, sabe? É por isso que a gente vê tanta, com licença da palavra, desgraça no mundo. Vai ter eleição agora, por exemplo, a gente fica com uma dificuldade de olhar as pessoas, porque parece que todo mundo está interessado em ter mais e mais e mais e mais e mais. Por que as pessoas optam por, recebendo um salário bom, digno, tendo isso e isso e isso, ainda desejam enganar, desejam roubar, desejam se corromper para ter mais e mais e mais, porque não conseguiram encontrar o equilíbrio e o sentido da vida. Aí a gente transporta para eles como se isso não fosse conosco. Na nossa vida, a gente muitas vezes não consegue encontrar a graça de Deus nos momentos de dificuldade. Não que a gente queira, não que Jesus queira que a gente viva no sofrimento. Não que Ele, quando diz, eu quis muito isso, ou seja, todo esse momento à cruz, não é que Ele goste de sofrimento pelo sofrimento, mas é porque o que significa a entrega é que dá sentido à nossa vida. Quando eu olho, por exemplo, o Tony falar e os pais ouvirem, eu vi a mãe dele aqui, e o olhar dela dizia disso. É como se ela tivesse compreendido naquele momento que a vida dela teve sentido. Ela pôde dar amor para aquela pessoa, ela pôde ajudar a Jesus, porque como ele disse, e também Saul disse para a mãe, para o pai, eu sou o que sou, agradeço a vocês. Entende? Aqueles pais tiveram o sentido da sua vida, ou seja, que perceberam que o equilíbrio da vida, o viver, o sentido de ser feliz, não está apenas na abundância de bens. É muito bom a gente ter uma vida, um carro, uma casa, todas essas coisas. Mas quando a gente reflete, por exemplo, sobre a vida da gente, que a gente vê assim, uma vez eu fui com um amigo, porque os pais dele haviam falecido, e morava a mãe, o pai, a irmã, a família, e depois a irmã nesse momento se mudou, então a casa ficou abandonada, e ele estava com a missão de organizar as coisas da casa que restaram. E aí a gente via toda uma vida, toda uma história, que aí iam sendo rasgados livros, colocados no lixo, entende? Objetos, que fulano já pegou isso, que já pegou aquilo, que ninguém quer. E o próprio cachorro estava lá, ninguém quis o cachorro, e o cachorro estava lá, a vizinha estava colocando comida para ele. E aí ele nessa hora conseguiu que a irmã pudesse levar o cachorro, e o cachorro foi adotado pela uma outra irmã. Então a vida da gente, as coisas que a gente acumula, elas ficam, até o nosso corpo, ele não é nosso, é emprestado. E por que a gente faz tanta questão por determinadas coisas?
Por que a gente não consegue ser feliz naquilo que não se apaga? A virtude. A virtude é algo que não se apaga. Sabe? Aquilo que nós somos é aquilo que nós levamos conosco durante toda a vida. É por isso que no Evangelho de hoje, na história, vejam, o que é que acontece na história? Ele está falando para os sacerdotes e doutores da lei. Novamente, como numa outra parábola que a gente viu semana passada, ele está dizendo para eles que ele enviou os profetas anunciaram, mas foram espancados, foram mortos. Ele enviou o seu filho, eu estou me referindo a outra parábola, e mataram o seu próprio filho, os trabalhadores da vinha, na vinha do Senhor. Hoje é uma festa, está convidando para a festa, e mandou os seus emissários, e eles bateram neles e mataram. E aí ele diz novamente aos emissários: olha, eles não quiseram. E por que eles não quiseram? Eles deram desculpas. Eu vou cuidar do meu gado, eu vou cuidar da minha coisa, de tudo que é meu. Eu vou cuidar da minha vida, da vida que eu construí. Quando se engana que o autor da vida que deu é Deus, né? É o dono da festa, que está chamando eles para a festa. E não foram, porque se perderam na vida. Esse é o perigo da gente. A gente se perde nas próprias coisas e esquece de fazer como Maria. Marta, Marta, você se prende a muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, porque estava ali com o Senhor e quis ficar ao lado dele fazendo companhia. Muitas coisas são necessárias, mas o mais necessário está em Deus, porque Deus justifica, qualifica todas as coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Então, ele chamou e eles não foram. Então ele disse aos empregados: vão em todos os lugares. Isso faz a igreja remontar ao seguinte: os judeus não aceitaram o Messias, Jesus, o Filho de Deus, a mensagem de Deus. Os judeus, aqueles que eram detentores do início da fé, a fé de Abraão, a caminhada do povo, não quiseram saber. E aí o Evangelho foi anunciado a todos os outros. Nós somos esses outros, mas ao mesmo tempo nós somos esses que muitas vezes não querem ir para a festa, porque tem muitas coisas para fazer e não quer ir para a festa de Deus. Agora, o detalhe que eu estava dizendo e que peguei todo esse apanhado para completar é o final do Evangelho. No final do Evangelho, ele é estranho, né? Porque os homens vão, chamam bons e maus. Não é isso que está escrito? Bons e maus vieram para a festa, foram aceitos na festa. E o que é que acontece? Ele olha alguém e diz: o que é que você está fazendo aqui sem as vestes de festa, de núpcias? Não é núpcias, né? Porque não é uma festa qualquer, observem. Festa de casamento, núpcia é isso, né? Festa de casamento. E quem é que está casando? O filho. E o filho casa com quem? Conosco, com a igreja. É a festa de casamento. Jesus com a sua igreja. Mas é preciso que você esteja com as vestes de núpcias. Aí eu até escutei que a igreja diz que as vestes são as vestes batismais. É necessário que você seja batizado para que você entre nas núpcias do Cordeiro. A gente em outra parte das Escrituras escuta que acho que é Apocalipse que diz que era um número dos 144 e estavam todos vestidos de branco, porque aqueles que estavam vestidos de branco foram aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes, sua vida no sangue do Cordeiro, ou seja, no sangue de Jesus. E quem alveja sua vida no sangue de Jesus são os batizados. Nós somos batizados verdadeiramente quando a nossa vida
é lavada no sangue de Jesus. E ser lavado no sangue de Jesus, ao contrário do que possa parecer, não nos suja, né? Porque você jogar sangue numa roupa branca, com certeza não vai ser uma coisa muito agradável de se ver. Mas ser lavado e alvejado no sangue de Jesus é sua vida transformada no sangue, no sacrifício, na doação de Jesus. E se a gente tem essa consciência, a gente não se perde na vida, nas estradas da vida. Se a gente tem essa consciência, a gente não vai nunca dizer: olha, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, Deus, do que te atender, do que atender o teu chamado. Porque às vezes, aquilo que a gente diz que a gente tem para cuidar, são coisas prazerosas. Vamos supor, está um calor muito grande e eu fui convidado para passar o dia numa casa de praia, com os amigos, com a família e tudo mais. Mas Deus está me chamando para outra coisa, para ficar com um amigo que sofreu um acidente e está no hospital. Às vezes até nem um amigo, é um irmão, que não tem, né? Às vezes uma pessoa está internada no hospital, tem uma família tão grande, mas ninguém da família se dispõe a ficar com ele. Todo mundo vai para o enterro. Já notaram isso? Todo mundo, enterro, ninguém falta. Alguns faltam, mas a maioria não falta. Quando morre, vem gente do lugar que for. Mas, muitas vezes, quando se precisa para uma ajuda, para acompanhar no hospital, ou para ouvir um pouco, ao menos pelo telefone, você não tem. Aposto, como eu estou dizendo, e muitas pessoas estão. Isso reflete. Então, a gente tenha muito atento para o chamado de Deus. Porque parece que Deus não precisa de nós, mas Ele nos chama. Hoje nós estamos iniciando uma semana missionária. Missão não é apenas a gente ir levar de porta em porta, evangelizar. Missão é chamado todos os dias, em cada lugar onde a gente estiver, nós somos chamados. É preciso a gente ver que a gente é chamado. Agora, a gente é chamado para quê? A gente precisa ter as vestes. Que vestes? Revestir-se de Jesus Cristo. Certo? Porque quando a gente bota uma roupa, dependendo da roupa que a gente bota, a gente vai falar alguma coisa ou não. Tem gente que vem para a igreja num dia de casamento e vem bem elegante, né? Todo mundo, com a maioria. Casamento, todo mundo quer vir nos trinques. E se tiver uma recepção, então, se você vai para a praia, você quando olha já sabe, não é? Aquela mulher vai para a praia, está com uma toalha enrolada, uma sandália e tudo mais. Então, as vestes falam de você, do que você está fazendo ou querendo fazer. Muitas vezes é mais difícil, mas muitas vezes é fácil você distinguir o que a pessoa vai fazer. Então, quando a gente se reveste de Jesus, não tem como a gente ser mal-humorado, mal encarado, como a gente ficar julgando os outros, apontando o dedo para o outro. Não tem como a gente ser infiel, não tem como a gente odiar, só há espaço para amar. E o amar não nos deixa tolos, frágeis. O amor nos deixa fortes para qualquer situação. Mas o amor não é, a veste não é nossa. O segredo está aí, que a veste é Jesus Cristo. Percebe? Quando a gente se reveste de Jesus, não é que a gente vai ser mais importante do que o outro, porque eu estou agora revestido de Jesus. Por exemplo, eu estou aqui com uma túnica, né, e uma estola de padre, simbolizando que estou
na pessoa do padre. O padre deve ser, a figura do padre é representante de Jesus Cristo. Percebe? Então, eu devo respeitar essa função, assim como devo ser respeitado por esta função. Então, cada um de nós, batizados, devemos nos revestir de Jesus e sermos respeitados como ser humano, ser indivíduo, por sermos filhos de Deus em Jesus, e também nos dar ao respeito por sermos revestidos de Jesus. Isso em tudo que a gente fizer, minha gente. Porque do contrário, ele vai chegar e dizer no fim da festa, parece até que Deus faz acepção de pessoas, faz não. Deus é fiel o tempo inteiro, mas a gente precisa estar revestido, porque há condições na vida para entrar no reino dos céus. Há condições. Ele diz, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu, porque não tinha o que dizer. E aí o rei disse, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E a escolha não é Deus que está fazendo distinção de pessoas. Deus coloca determinadas condições. E aí a gente sabe, é necessário fazer isso. Por exemplo, você consegue, deixa eu ver, beber água sem ser pela boca, talvez pela veia, né? Pela veia pode introduzir, mas beber necessariamente passa. Você consegue mastigar comida sem ter dentes? Consegue? Consegue, né? Deixa eu ver, tem coisas que são, não é? Consegue mastigar sem ter dentes. Você pode se deslocar sem ter pés, né? Tem tantas coisas, mas se você olhar direitinho, para você caminhar, você precisa ter pés. Que é o termo caminhar. Então, para você viver, você precisa respirar, hein? Ou tem alguma outra precisa, não é? A gente precisa de ar para respirar? Precisa. Então existem condições, assim como existem condições na vida, existem condições também no reino de Deus. E somos nós quem damos o nosso sim. Então, irmãos e irmãs, que a gente se cuide bem na vida. Não fique deixando Deus para depois, dizendo eu tenho isso ou aquilo para fazer. Só para finalizar, que geralmente eu não gosto do que eu luto para não ser prolixo, não demorar muito, mas termino demorando. Vejam, um amigo, há muito tempo atrás, a mãe dele faleceu, o enterro foi até aqui em Camaragibe, e a mãe dele, o pai, foi justamente essa família que eu falei da casa. O pai havia falecido e a mãe, fazia pouco tempo, a mãe foi organizar algumas coisas em casa e uma telha, tem gente que faz trabalho de arte em telhas de vidro, telhas de coisa, e a telha caiu no pé dela e gerou uma ferida que pegou o tétano. E para socorrer, não houve mais jeito. Diz que quando você pega o tétano, né? Fica enrijecido, né? Os músculos enrijecem. É uma morte dura. Os filhos diziam, mãe, nós estamos aqui, não se preocupe. Aí ela disse, não tem problema, filho, naquele que me fortalece. Vamos dizer essa frase? Tudo posso
naquele que me fortalece. Leve para casa essa mensagem, porque aí você vai com essa frase, assim como o apóstolo Paulo, saber duas coisas: viver na dificuldade e na alegria. Viver, ser feliz, porque você está com Deus, que é o teu tesouro verdadeiro. E outra, você vai com essa frase vestir-se para poder entrar na festa de núpcias de Jesus com a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.